Júlio Cabido, jornalista e comentarista esportivo, e já convido vocês para deixarem o seu like, a se inscreverem no canal e, é claro, ativarem o sininho de notificações. E passadas 26 rodadas do Campeonato Brasileiro, o título deve ficar mesmo nas mãos de São Paulo, Flamengo ou Atlético. As equipes lideram o Campeonato Brasileiro, com o São Paulo com 53 pontos, a equipe do Flamengo tem 48 e o Galo tem 46. E só lembrando, o Flamengo tem um jogo a menos em relação a São Paulo e Atlético, e isso pode lhe dar vantagens em relação ao Alvinegro Mineiro. O Atlético ele tem perdido rendimento e a forma das últimas partidas comparadas à dos seus rivais, Flamengo e São Paulo, mostram claramente isso. O Atlético teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 5 jogos. O São Paulo, 4 vitórias e 1 derrota. E o Flamengo fez uma campanha ainda melhor, com 4 vitórias e 1 empate. Então, isso mostra mais uma vez que a qualidade do futebol do Atlético vem caindo, o time não é regular na competição, é uma equipe que consegue boas vitórias, mas também perde pontos inacreditáveis. Vídeo que aconteceu, por exemplo, contra a equipe do Internacional, em que cedeu o empate faltando alguns minutos para o término da partida no Mineirão, mas isso mostra muito como esse time do Atlético ainda precisa de um equilíbrio tanto tático como também mental. A equipe somou 46 pontos, está fazendo um campeonato exuberante, mas a sensação que passa é que esse time poderia estar melhor. E outro problema que eu vejo também no Atlético é que a equipe parece que atingiu o ápice muito mais cedo do que seus rivais e por isso agora sofre da tabela de classificação. Ao contrário do que acontece principalmente com o São Paulo, que está numa subida muito forte na competição, conseguiu aí se manter invicto por muito tempo e nos últimos jogos praticamente não perdeu. E no caso do Flamengo, é uma subida que a gente já esperava, se tratando de um elenco tão forte, se tratando de um elenco tão poderoso como é o Flamengo. Então você vê situações muito diversas nessas 3 equipes, uma brigando de fato para se manter no topo, é o caso do São Paulo, uma buscando o topo, que é o Flamengo, e o Atlético ali estacionado, porque eu não consigo enxergar condições de subida mais desse time em razão do futebol apresentado. É óbvio que se o Sampaoli, por exemplo, arrumar a defesa atleticana, o time terá outras condições. Mas a gente sabe, pelo histórico inclusive, do que o Sampaoli mostra, ele não vai conseguir fazer isso, pelo menos nessa temporada, pelo menos visando essa competição. E o que está prejudicando ainda mais o Atlético é que ele não aproveitou o calendário. O calendário era muito mais favorável ao Atlético quando o Flamengo estava ainda na Copa do Brasil e também estava na Copa Libertadores. Ele fora das 2 competições vai dar muito problema para o Galo. E no caso do São Paulo, que agora só tem a Copa do Brasil com o Campeonato Brasileiro, a gente tem que lembrar que o São Paulo fez uma primeira fase de grupos da Libertadores, de maneira vexatória, sendo eliminada em um grupo que tinha LDU e também o River Plate. Então, o São Paulo também vê a Copa do Brasil como um grande objetivo, inclusive tem jogo nesse meio de semana, mas no caso do Flamengo, o Flamengo só está pensando no Campeonato Brasileiro e cá entre nós, isso é indiscutível, o Flamengo tem uma qualidade humana muito superior à do Atlético. É muito difícil fazer comparação das 2 equipes se tratando de qualidade técnica dos atletas. Por mais que o Atlético tenha um time muito bom, que joga muito, inclusive, pelo aspecto tático do seu treinador, tecnicamente falando, não dá nem para começar a conversar. E faltando 12 jogos, a tabela de jogos, tanto do Atlético quanto do Flamengo e também do São Paulo, são muito parecidas. Todos eles terão jogos difíceis, todos eles terão jogos complicadíssimos, mas a verdade é que o São Paulo tem uma vantagem muito considerável em relação ao Galo. 7 pontos é muita coisa. E essa diferença para o Flamengo pode ser de 2 pontos, mas atualmente é de 5, né? Você precisa jogar e vencer se você quiser chegar no seu adversário, o caso do Flamengo, né? E aí as chances matemáticas de título, eu vou ficar hoje só com o Infobola para dar um panorama geral para vocês, é que o São Paulo tem 65%, o Flamengo tem 23%
e o Atlético tem 6%. O Atlético caiu drasticamente nessas possibilidades em razão de tudo isso que eu falei. O próximo jogo do Galo é contra o Curitiba, acontece no próximo sábado, jogo no Mineirão, e não precisa nem falar que o Atlético precisa da vitória, e como um dos melhores mandantes eu acho que isso vai acontecer. Mas o momento é de foco, o momento é de não desesperar, mas na minha opinião o Atlético hoje briga muito mais para se manter entre os 4 primeiros do que de fato buscar o São Paulo, buscar o título nacional. No confronto direto, por exemplo, perdeu para os São Paulinos. Então é isso, Fala Cabido com vídeos novos todos os dias, até a próxima!